Minha diretoria, o Jorge Jesus, não é idiota, nem o Fenerbahçe, nem o Corinthians, nem o São Paulo, nem o Flamengo, nem o Botafogo. Enfim, todos enxergam algo que o torcedor do Flamengo demorou um pouco para enxergar, mas que hoje eu acho que está absolutamente consolidado, que é a grande importância que teve o William Arão pelo Flamengo nesses quase 7 anos em que ele permaneceu no clube, os 7 anos praticamente todos como titular, e por mais que hajam aí divergências de eu não sei se ele joga tudo isso, eu prefiro de zagueiro, eu prefiro de volante e tal, e por muitas vezes, pelos nomes que o Flamengo tinha no elenco, o torcedor do Flamengo querendo que outro jogador fosse titular, eu acho que no final das contas, nessa altura do campeonato, quando ele está indo embora, eu acho que é hora de reconhecer e dar o devido valor ao William Arão. O Flamengo teve vários volantes que passaram por lá durante longos períodos, que não tinham representatividade, que corriam, que davam cabeçada num Flamengo medíocre e que saíram de lá consagrados e tal. E eu não vejo a mesma comoção pelo William Arão. Eu sei que o flamenguista gosta dele, é grato por tudo que ele fez e tal, mas eu acho que o William Arão que está deixando o Flamengo hoje é um ídolo. Um ídolo do Flamengo, porque nós estamos falando de um jogador que individualmente ele é bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo. Não é bicampeão, desculpa, ganhou um Mundial pelo Corinthians. No Flamengo ele ganhou Libertadores, Recopa, ele ganhou 2 campeonatos brasileiros, ele ganhou 2 Supercopas do Brasil, ganhou 4 campeonatos cariocas, Taça Rio, Copa Guanabara, Florida Cup, enfim, esses outros campeonatos menos expressivos. No Botafogo ele ganhou uma Série B, no Corinthians ele ganhou Libertadores, um Mundial, a Recopa Sul-Americana e um Campeonato Paulista, e pelo São Paulo ele foi campeão da Taça Juniores quando ele era ainda um garoto formado lá no São Paulo. Eu tive a oportunidade, sem saber nem quem era, para mim era o William, quando eu entrevistei o Arão quando ele era garoto ainda na base do São Paulo, pela Estação Tricolor, que era um site que eu tinha do São Paulo e tal. E era um garoto muito focado, muito determinado e tal, que eu tinha alguma convicção de que esse garoto inclusive ia ficar no São Paulo. E para minha surpresa, depois eu fui encontrando esse mesmo William Arão em outros clubes e vendo o valor que esse jogador tem. O Arão, ele tem algumas qualidades, algumas características que para o treinador de futebol é muito importante. Então quando você não consegue entender por que um jogador ele é tão importante para um técnico, mas ele é muito importante, não é tão importante para você, mas é muito importante para todos os treinadores, você tem que fazer um exercício de humildade e entender, falar, bom, peraí, eu preciso perguntar para esses treinadores, porque esses caras entendem mais do que eu, né? E evidentemente eu já perguntei por que o Arão é tão importante e tal. E das coisas que eu ouvi sobre o William Arão, ouvi tamanho, altura, né, que normalmente o volante muito brigador e tal, ele é mais baixinho, o Arão é alto, consegue ser esse volante brigador e chegar com qualidade no campo de ataque. O Arão é um carregador de bola que, se necessário, carrega a bola até a marca da área adversária. Então o Arão não é um jogador que necessariamente solta a bola aqui atrás porque ele não tem condição de chegar. Ele solta e vai para a área finalizar se for preciso. Se for preciso, o Arão cobre um espaço. Se for preciso, o Arão joga de zagueiro. Se for preciso uma alteração tática durante o jogo, o Arão é o cara que recompõe e tal. É um cara quieto, é um cara que não arruma muita briga, muita polêmica. Acho que saiu do Botafogo de uma maneira muito errada e muito feia. E até dizia na época, eu falava, cuidado, porque amanhã ele pode sair do Flamengo da mesma maneira. Se vocês estão achando normal, né? Eu não concordei com a maneira com que ele saiu do Botafogo. Eu não sei nem como é que tá isso na justiça, se acabou, se não acabou, enfim. Mas acho que hoje o Flamengo se despede de um ídolo que vai ser citado na história, e das vezes que você for dizer para os seus netos e para os seus filhos, você vai dizer que você tinha um time assim, 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 que era um William Arão. Você vai somar a dose de saudosismo a isso, e de um jogador questionável ou de um meio comum, você vai transformar o Arão num grande jogador, embora eu acho que ele não seja um craque. Eu acho que o Arão não é um jogador de seleção brasileira, mas é um daqueles jogadores que fica na memória do torcedor exclusivamente de um clube por tudo que ele representou naquele clube. Então nós estamos falando de um jogador titular, campeão de tudo isso, qualificado, que na década de 2010, 2020, um jogador que não saiu para a Europa a maior parte, jogou 7 anos como titular num clube como o Flamengo, um clube que tem dinheiro, tem condições, inclusive, de contratar jogadores. Entraram jogadores, o Flamengo trouxe jogadores de nome para a posição, e eles jogavam ao lado do William Arão. Eles não tomavam a posição do William Arão. Então tudo isso eu acho que dá um contexto que talvez esteja sendo pouco reconhecido, de que o Flamengo e o futebol brasileiro estão se despedindo de um ídolo, né? Não é um dos maiores ídolos da história do clube, nada disso, mas é um ídolo, é um jogador que fez muita coisa pelo Flamengo, de uma carreira muito vitoriosa, um cara que tem um Mundial, 2 Libertadores, irmão, 2 Campeonatos Brasileiros. Quantos jogadores tem isso no futebol brasileiro? Raríssimos, né? Então, Arão, boa sorte,
Felicidades, que você seja muito feliz lá na Turquia e que volte para encerrar sua carreira aqui no Flamengo, que afinal de contas, queira você ou não, este é o clube que você vai carregar tatuado provavelmente pro resto da sua vida, porque você virou o Arão do Flamengo.